Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Você que nos assiste aqui na Hora da Verdade. Hoje nós vamos trazer factos do que é os últimos acontecimentos na Igreja Universal do Reino de Deus. Como todo mundo sabe, a igreja está encerrada. Porém, desde quando começou essa situação, a igreja vem sofrendo ataques de várias formas. E nesse fim de semana, nesses últimos dias, não foi diferente. Mais um ataque contra a Igreja Universal. Nós vamos agora a essa matéria que mostra com detalhes o que foi que aconteceu de fato e de verdade. Uma matéria que saiu na Record TV África. Vamos acompanhar e já voltamos com todos vocês. A Igreja Universal do Reino de Deus, em comunicado, informa que foi surpreendida através das redes sociais da divulgação pelo Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos de um ofício que alegadamente confirma a suposta ata da Assembleia que reconhece a autodenominada Comissão de Reforma, o grupo responsável pela invasão de templos e ataques a missionários. A Igreja Universal, em comunicado oficial, se diz perplexa com a informação divulgada pelo INAR da validação da ata da suposta Assembleia realizada pelo grupo auto-intitulado Comissão de Reforma da IURD. No comunicado, a Igreja afirma desconhecer quais os elementos e interesses que serviram realmente de base para a referida decisão. Realmente ficamos surpresos com o último ato do INAR. A Igreja e seus representantes têm tentado serem recebidos pelo diretor do órgão há mais de 2 meses, sem qualquer retorno às nossas comunicações. Por isso, desconhecemos o real motivo por trás de um ato dessa envergadura, sem qualquer respaldo legal. O vice-presidente da Igreja, Bispo António Miguel Ferraz, diz que a Igreja tem sido vítima de atos de tribalismo. A Igreja Universal já tomou todas as medidas cabíveis para poder contrapor mais esta ilegalidade. Nós não podemos aceitar atos que estejam fundamentados na base de preconceitos e xenofobia. O processo relacionado à IURD tem tomado contornos inexplicáveis, segundo os juristas. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Pois algumas decisões e atos têm sido realizados sem respaldo legal e de forma escusa. Por amor a ser um Estado democrático e de direito, existindo separação entre os poderes judiciais, executivos e também legislativos, os atos praticados pelo INAR em nada irão definir o atual momento em que a Igreja vive. Estando o caso a decorrer trâmites subsequentes e legais junto dos tribunais, só única e exclusivamente uma decisão proferida por estes órgãos irá ser vinculativa para as partes. Aí aqui sublinho e reitero, não atribui legitimidade à auto-intitulada Comissão de Reforma. O Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, na pessoa do diretor Dr. Castro Maria, tomou a referida decisão na contramão das últimas decisões judiciais que reconheceram a legitimidade da liderança da Igreja e os atos criminosos praticados pela denominada Comissão de Reforma. Ninguém vai me mexer. Ai daquele que tentar me mexer. Estou te falando mesmo já. Após o deferimento em favor da Igreja Universal nas províncias de Benguela e Lunda Norte, o AMBO foi a última decisão judicial em favor da legitimidade da Igreja e determinando as restituições dos templos invadidos em atos violentos. Hoje foi realizada uma ação pela Polícia Nacional devolvendo os espaços tomados. Nós sempre acreditamos na justiça e que ela seria reposta. E a perseguição que nós sofremos cá no AMBO durante esses meses iria terminar. E graças a Deus a justiça foi feita, foi reconhecida a legitimidade da Igreja. A IURD finaliza o comunicado informando que instruiu o seu departamento jurídico para que junto das autoridades de direito sejam tomadas as medidas e reações contra mais esse ataque. Tá aí, essa foi então a matéria que você acabou de acompanhar, né, através da Record TV África, aquilo que é a decisão do INAR. E curioso,
eu estava vendo aqui nas redes sociais e eu encontrei um texto de autoria do Dr. Ângelo, que é advogado, e que explica também com detalhes, à luz da lei, o que realmente representa o INAR. E eu gostaria de ler com todos vocês. Ele começa dizendo o seguinte: o direito mudou, desaprendi ou fui mal ensinado. O decreto presidencial número 237/19, de 19 de julho, aprova o Estatuto Orgânico do INAR e define o mesmo como sendo uma pessoa coletiva de direito público do setor administrativo. Por ser um instituto e superintendido pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, por sua vez, é um órgão auxiliar do titular do Poder Executivo. Por esta razão, o INAR desempenha funções meramente atribuídas ao Poder Executivo. A nota do INAR não trata-se de um veredito, muito menos do resultado de instrução de um processo, mas sim a resposta a uma solicitação feita pela auto-intitulada Comissão de Reforma no cumprimento do direito de resposta, imposto pelas regras e procedimentos da administração pública. Por outro lado, importa salientar que Angola é um Estado democrático e de direito, existindo assim separação de poderes, pelo que no litígio que envolve a IURD, apenas o Poder Judicial, no caso os tribunais, terá competências de legitimar as partes, sendo a nota do INAR infeliz, não passando de um mero ato administrativo, como já acima referido. A crescer também, a nota do INAR não legitima nada nem ninguém, mantendo-se deste modo inalteráveis a composição do corpo diretivo da IURD. Finalmente, apela-se aos fiéis que constituem os diversos grupos que compõem a IURD, bem como a sociedade em geral, a manterem-se calmos, cumprindo e fazer cumprir as restrições impostas pelos órgãos competentes, pois estamos confiantes na justiça divina e dos homens, acreditando nas leis angolanas, bem como no desfecho assertivo do assunto, feito por Dr. Ângelo Santos. Então, está aí, essa foi a nota do Dr. Ângelo, que é advogado, trouxe para nós aqui um esclarecimento à luz da lei de qual é verdadeiramente o papel do INAR. Né? O INAR não tem competências para legitimar quem é o líder da Igreja Universal, quem não é o líder, não tem essa competência. A competência pertence aos tribunais, pertence ao lado judicial. E hoje nós vamos também, agora em direto, falar aqui com o Dr. Ângelo, que vai falar na sua pessoa o que ele realmente pensa e o que é, à luz da lei, o INAR. E também trazer um esclarecimento de como o povo deve, então, se posicionar diante dessa situação. Doutor Ângelo, muito boa tarde. Boa tarde, pastor Alberto. Boa tarde aos telespectadores assíduos do programa Hora na Verdade. Relativamente ao assunto que estamos aqui a tratar hoje, é importante esclarecermos para as pessoas o que é o INAR ou quem é o INAR. As atribuições impostas pelo INAR no Decreto Presidencial 237/19, de 19 de julho, que é o estatuto, que é o documento que aprova o Estatuto Orgânico do INAR, o mesmo é definido como sendo uma instituição do direito público do setor administrativo. Ou seja, o INAR, sendo um instituto que é superintendido pelo Ministério da Cultura,
é nada mais, nada menos do que uma pessoa coletiva do direito público do setor administrativo. E na administração pública existe o princípio da resposta, ou seja, todas as petições ou solicitações feitas aos organismos da administração pública são, por via de regras, obrigados a responder os solicitantes, os peticionários. E a nota que o INAR emitiu é nada mais, nada menos do que uma resposta de uma solicitação anterior feita pela auto-intitulada Comissão de Reforma, que, aqui é bom sublinhar, em termos jurídicos, não vincula, não legitima a dita comissão. Ou seja, é simplesmente a confirmação de uma resposta que ainda assim peca pelo conteúdo. Por quê? Porque o INAR andou na contramão daquilo que são as decisões proferidas por órgãos com outros poderes. Como outros poderes. É aqui esclarecer que, por Angola ser um Estado democrático e de direito, existe separação de poderes. Ou seja, os órgãos de soberanias do Estado lhes é atribuídos poderes. Assim, temos poderes judiciais, ou poder judicial, que é atribuído aos tribunais, poder legislativo, atribuído à Assembleia Nacional, e o poder executivo, que é atribuído ao governo, que atualmente o titular do poder executivo é o presidente da República. E o Ministério da Cultura é um órgão auxiliar do titular do poder executivo, que superintende o INAR. Assim, o INAR desempenha uma função administrativa. É superintendido por um órgão que tem um poder executivo. Ou seja, se os tribunais, e já vimos aqui, protelado 3 decisões, Huambo, Benguela e também Lunda Norte, decidem restituir a legitimidade dos templos à Igreja Universal do Reino de Deus, a atual liderança não pode o INAR atuar ou perfilar num sentido contrário. E mais, na fase em que o processo está a ser desencadeado, o desfecho, a decisão que irá vincular as partes será única e exclusivamente uma decisão judicial. E essa decisão judicial tem poder para proferir única e exclusivamente os tribunais. Assim sendo, é para reafirmar, é para reiterar que o documento veiculado nas redes sociais e que é uma resposta do INAR não legitima a auto-intitulada Comissão de Reforma, mantendo-se assim inalterada a Constituição Diretiva da Igreja Universal do Reino de Deus. É um documento proferido, ou seja, resultante de um ato meramente administrativo, um direito de resposta, e que não dá legitimidade à auto-intitulada Comissão de Reforma. Esse documento circula, mas a Igreja Universal, a liderança, mantém-se a mesma. Então são esses os breves esclarecimentos que nos propomos fazer sobre o assunto. Muito obrigado, pastor Alberto. Graças a Deus. Muito obrigado, doutor Ângelo, pela participação do senhor. Que Deus abençoe o senhor. Está aí. Esse, então, foi o esclarecimento, né, do doutor Ângelo à luz da lei. O nosso país tem leis. Cabe cumprir as leis. Onde há lei e se aplica a lei, evita-se muita confusão, evita-se muito mal entendido. E se nós irmos nesta linha, com certeza tudo sairá bem. Está aí você que faz parte dos 7.000, você que faz parte do corpo de obreiros, membros
os grupos sociais que compõem a Igreja Universal, os pastores. Nós vamos continuar firme, orando, de pé, crendo no nosso Deus, crendo na justiça do nosso Senhor. E temos a certeza que a vitória virá. Tá certo? Nós vamos ficar por aqui hoje com a Hora da Verdade, mas antes eu queria chamar sua atenção para a meditação de hoje. Quando forem 18 horas, nós temos a meditação com o Bispo Gonçalves e todos os pastores da África, dentro do jejum de Daniel. Esse estudo que nós estamos fazendo está abrindo o nosso entendimento e também temos aquele momento onde recebemos as dicas com o Bispo Renato e assim então fortalecermos a nossa vida espiritual. Não perca hoje, às 18 horas, horário aqui de Angola, pela FETV e também pelas redes sociais e os canais que está aí à sua inteira disposição, tá certo? Nós vamos então ficar por aqui, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a sua vida e até a próxima. A Igreja Universal do Reino de Deus, através dos seus legítimos representantes, comunica a todos os seus membros, voluntários e a sociedade civil em geral que tomou conhecimento da divulgação através das redes sociais do ofício número 212/GDG-INAR/2020, de 17 de dezembro de 2020, emitido pelo Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, INAR, nos termos do qual essa entidade decidiu, à revelia, confirmar a alegada legitimidade do representante do grupo autodenominado Comissão de Reforma da IURD, em mais uma ação de tentativa de tomada de controle da instituição, por meios ilegítimos e atos com objetivos e interesses escusos. Perante a perplexidade e a gravidade que o conteúdo do referido ofício causa, a Igreja Universal do Reino de Deus comunica a todos o seguinte: a confirmar-se que o ofício foi de facto emitido pelo INAR, tal decisão assinada pelo atual diretor-geral peca por afastar-se e contrariar as regras que estabelecem a sua própria competência, estabelecidas por Decreto Presidencial número 237/19 de 29 de julho. Além da falta de legitimidade do INAR para tomar a referida suposta decisão, deve ser tornado público que a Igreja Universal do Reino de Deus e seus representantes em nenhum momento foi ouvida, notificada, comunicada ou auscultada. Inexplicavelmente, a IURD foi mantida à margem e afastada do referido processo. Através da referida decisão, o INAR intervém em matérias para as quais não está legitimado, acabando por entrar no campo de atuação de outros órgãos do Estado, como os tribunais judiciais. Por sentenças prolotadas pelos tribunais da comarca de Benguela, processo número 68/20, Uambo, processo número 136/20 e Lunda Norte, processo número 676-C/20, foi comprovada a legitimidade dos atuais representantes da IURD Angola, tendo inclusive reconhecidos os atos criminosos cometidos por membros da referida Comissão de Reforma, onde foram condenados a restituírem os imóveis que haviam invadido através de violência. A Igreja Universal do Reino de Deus desconhece quais os elementos e interesses que serviram realmente de base para a referida decisão. Em face do acima referido, a Igreja Universal do Reino de Deus instruiu já o seu departamento jurídico para que, junto das autoridades de direito, sejam tomadas as medidas e reações contra mais esse ataque que temos sofrido. Reiteramos nossa confiança na justiça, pois está escrito: porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Luanda, 22 de dezembro de 2020. Igreja Universal do Reino de Deus.